Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou falar sobre o conceito de passe conhecido como For Verticals, ou apenas verticais. Mas antes, peço a todos que se inscrevam no meu canal do YouTube e deixem seu like e seu comentário aqui nesse vídeo, beleza? O conceito For Verticals, como o próprio nome já diz, estende verticalmente a defesa utilizando 4 rotas longas, as quais podem ser desenhadas de diversas formas, dependendo do pacote e do alinhamento do ataque. Além dessa extensão vertical, o conceito ainda causa um estresse horizontal no dip, pois as rotas profundas se distribuem no campo de modo a ocupar toda a sua dimensão, tentando assim evitar que um jogador consiga cobrir duas rotas e assim então aumentar a janela de passe. Normalmente, ao rodar o conceito de verticais, os ataques costumam deixar uma rota mais curta, que eu vou chamar de rota de segurança. Essa rota normalmente é utilizada como um check down e serve como uma válvula de escape em algumas situações onde as rotas longas acabam sendo bem marcadas. Esse conceito ele é bastante popular, tanto na NFL como aqui no Brasil, pois ele é muito dinâmico. Nós podemos rodar ele, como já mencionei, em diversos pacotes e alinhamentos ofensivos, apenas adaptando as rotas de modo a atacar os pontos definidos pelo conceito, ou que melhor se encaixe contra cada cobertura defensiva. E essa possibilidade de adaptação torna o conceito extremamente eficiente contra várias coberturas defensivas, tanto contra zone cover quanto contra man cover. Então, vamos ver alguns exemplos práticos de como rodar o conceito e como ele se encaixa em algumas coberturas. O primeiro exemplo que eu trago aqui é o conceito sendo utilizado pelo ataque dos Falcons, e a gente vai observar aqui que o Atlanta Falcons utiliza 4 rotas verticais. Tá? A gente vai ver esse wide receiver aqui, o tight end fazendo a outra vertical aqui, um tight end fazendo uma vertical para cá e o outro tight end fazendo uma vertical para cá. Então aqui a gente consegue enxergar as 4 rotas verticais e aí o nosso wide receiver mais aberto vai fazer aquela rota mais curta, tá? Que vai cortar o meio do campo aqui. E aí a gente vai ver então como que ela se desenvolve. Vamos rodar o vídeo aqui e observar. Vejam como as rotas verticais afundam o campo e aí essa rota curta acaba encontrando espaço livre contra essa marcação cover 1 da defesa dos Raiders, tá? Vejam como as rotas verticais elas se espalham no campo e nessa situação o time dos Raiders está utilizando um man cover. Quando a gente está jogando contra o man cover, essas 4 rotas verticais estão sendo marcadas individualmente. A gente vai observar um safety aqui no topo e esse cara vai dar suporte. E aí, como essas rotas são verticais e uma delas cruza a frente do marcador do cara que está em man cover contra essa rota mais curta, ele vai entrar no meio do campo e vai ficar livre. Então, por isso que o passe sai diretamente aqui. Mas, por exemplo, a gente teria outras rotas como possibilidade. Essas rotas verticais, elas podem ser possibilidade, principalmente as mais na lateral do campo, que são as rotas que ficam mais distantes do free safety, que é o cara que está em zona no nosso deep. Então aqui a gente vê uma aplicação do conceito de verticais contra uma cover 1, beleza? Nesse próximo exemplo, a gente vai ver uma cobertura cover 2 e o ataque do São Francisco 49ers rodando o nosso conceito de verticais. Tá? Então nessa situação aqui, a gente vai observar o wide receiver fazendo uma vertical, o tight end aqui fazendo uma vertical, o slot receiver fazendo uma vertical. E aqui a gente vai ver um ponto bem interessante nesse slot receiver. Ele tem uma rota vertical, mas esse cara precisa fazer uma leitura de meio do campo aberto ou fechado. Por exemplo, se esse safety aqui ficar mais para fora, naturalmente o meio do campo estará aberto. Então a rota vertical desse jogador precisa se adaptar e atacar o meio do campo, que é o ponto aberto. Se esse safety aqui vir para o meio, como se fosse uma cover 3, por exemplo, a rota vertical desse wide receiver atacaria, então, essa parte mais de fora, atacaria a seam, e aí ocuparia o buraco aberto da defesa. Então é bem interessante que a gente consiga identificar essa leitura, A gente vai ver as rotas verticais aqui, e essa nossa rota que vai fazer a leitura do meio do campo aberto ou fechado. Nessa situação, nós vamos observar que Seattle utiliza uma cobertura com os 2 safeties ao fundo e deixa o meio do campo aberto. Então, ao identificar isso, ele vai cortar para o meio e é aqui onde vai ser o ponto de ataque. Vamos rodar no vídeo aqui, então, para a gente observar como funciona.
Vejam, né, que acontece as 4 rotas verticais e a nossa rota curta aqui, certo? Observem como o nosso wide receiver aqui vai fazer essa leitura, né? Ele identifica que o meio do campo está totalmente aberto, tá? Aqui nessa cover 2, possivelmente a leitura da defesa tem alguma coisa mais específica para cobrir o tight end, que é uma grande ameaça. Então, o middle linebacker ele vem um pouquinho mais para o lado onde está o tight end, né? Isso aumenta ainda mais esse buraco no meio do campo. E o wide receiver identifica isso e ataca justamente esse ponto, né? Conseguindo então um passe completo aqui no conceito de verticais. A terceira situação que eu trago aqui, né, é uma situação onde o ataque do Seattle Seahawks agora está utilizando o conceito de verticais. A gente vai ver, né, um wide receiver afundando o campo aqui, o outro receiver aqui, né, o tight end aqui vai afundar, né, a terceira rota, e aqui o slot fará, né, a quarta rota vertical, com então o running back aqui fazendo essa rota mais curta, certo? Nessa situação, né, o ataque está utilizando o conceito de verticais contra uma defesa cover 3 do Pittsburgh, tá? E aí uma das rotas vai ficar totalmente livre. Por que acontece isso? Vejam como a defesa, né, está utilizando uma cover 3, né? Vamos observar aqui a montagem da defesa. Né? Temos 4 jogadores nas zonas intermediárias e 3 jogadores no fundo do campo, certo? Como o nosso conceito é de 4 rotas verticais, a gente consegue então, né, estressar totalmente a defesa aqui. Por quê? Porque a defesa tem apenas 3 jogadores no fundo do campo. Então o nosso free safety aqui, né, que é o cara do meio, ele fica totalmente em stress. Se ele vir, né, em direção a essa rota aqui, essa outra rota naturalmente vai ficar aberta. Isso mostra então que o conceito de verticais ele é extremamente eficiente contra uma cobertura cover 3, porque ele coloca 4 rotas no fundo, enquanto a defesa tem apenas 3 marcadores, certo? Então foi isso que Seattle fez aqui, né? Vejam como o slot receiver, né, ele corre uma rota assim, né, em cima aqui, nas costas então dos linebackers e no meio do corner e do free safety, e aí consegue então o touchdown para o Seattle Seahawks, rodando então o conceito de verticais contra uma defesa cover 3, beleza? Bom, analisando esses exemplos, nós podemos perceber como o conceito de verticais pode ser ajustável pelo pacote e pelo alinhamento do ataque, e ainda sendo capaz de atacar diversas coberturas do campo. Beleza?